Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez, nós vamos aqui falar sobre um assunto muito importante, não é? Meu querido, você sabia que nós, como filhos de Deus, nós somos fruto de um divórcio? É, não se surpreenda não, mas isso é verdade. Nós, eu e você que somos cristãos no Espírito, nós somos fruto de um divórcio. É, deixa eu contar para você uma coisa. Preste muito atenção no que eu vou falar para que você cresça espiritualmente. Uma certa feita, existia um empresário, e ele era dono de uma grande empresa. E essa empresa era uma empresa de transporte. E um certo dia, ele precisava de um empregado para que esse empregado pudesse supervisionar o transporte e o estoque. Só que ele queria dar chance ao empregado dele. Ele queria colocar um empregado como chefe, não é? Da supervisão e o estoque dali da sua empresa. E ele fez vários testes com seus empregados. E esse teste que ele fez com seus empregados, os anteriores não passou. Só que chegou a vez de um empregado dele que era muito honesto e muito direito. Qual foi o teste que esse empresário fez? Ele mandou chamar esse empregado, e esse empregado foi na sala dele, e o empresário falou assim: olha, eu estou precisando de uma pessoa para supervisionar o transporte e também o estoque. Só que eu tenho uma proposta para te fazer. Aqui na minha empresa, daqui uns dias, vai chegar 17 caixas. Vai chegar 17 caixas no transporte. Mas eu preciso que você declare somente 16, porque a 17ª eu tenho um trabalho especial para essa caixa. Você aceita o trabalho? Aí o empregado falou com o patrão dele: quer dizer que vai chegar 17 caixas e eu tenho que relatar que chegou 16? Aí o dono da empresa falou: é isso mesmo. Se você conseguir fazer isso, a posição é sua. E o empregado relutou e falou assim: chefe, meu patrão, eu posso dar a resposta ao senhor amanhã? Aí o patrão falou: pode. Aí no dia seguinte, aí o empregado foi na sala do patrão, falou: bom dia, patrão, bom dia. Aí o patrão perguntou: e aí, você decidiu o quê? Aí o empregado falou: patrão, o senhor me desculpe, mas essa vaga não é para mim. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não posso fazer isso, é errado. Aí o patrão falou com ele: então você não quer essa vaga? Ele falou: não, patrão, dessa forma não. Eu trabalho muitos anos aqui na empresa do senhor, mas o senhor me desculpe, esta vaga não é para mim, eu não posso fazer isso. Aí o patrão olhou para o outro supervisor dele, que estava em pé na porta, olhou para o rapaz, olhou para o supervisor, e a mãe desse rapaz estava em casa e ela estava apreensiva, porque ela achava que o filho dela ia perder o emprego, porque o filho dela não ia aceitar essa proposta. Aí a mãe dele ligou para ele, desesperado: meu filho, eu sei que você perdeu o emprego, e agora como que nós vamos pagar as contas? E agora como que nós vamos sobreviver, meu filho? Aí o filho falou: calma, mãe, calma, eu vou dar a notícia à senhora, mas antes de dar a notícia, eu vou te falar o que aconteceu. Aí o dono da empresa olhou para o empregado, olhou para o outro empregado dele, o supervisor,
e falou assim: me dá sua mão aqui. Falou para o empregado: me dá sua mão. Parabéns, o emprego é seu, a vaga é sua. Ou seja, o patrão só estava fazendo um teste onde ele pudesse buscar uma pessoa de confiança que podia ocupar aquela vaga de supervisor, né, do transporte e supervisor de estoque. Aí o empregado olhou para o patrão: mas eu não estou entendendo, patrão. O senhor falou que se eu não aceitasse essa vaga, o meu emprego estava em risco. Ele falou: pois é, era isso que eu queria ouvir da sua boca, que você foi muito direito e honesto, e significa que você não tem coragem de fazer falcatrua na minha empresa. A vaga é sua. Você vai ter um salário dobrado daquilo que você ganhava, e agora você vai ser supervisor e chefe do transporte, do estoque. Irmãos, isso me emociona, sabe por quê? Eu pergunto uma coisa: é diferente com a palavra, meu querido? É diferente com a palavra? Você acredita que um dia Deus fez um teste com os gentios? Já que o povo judeu, eles não quiseram andar de acordo com a vontade do nosso eterno Criador, Deus fez um teste com os gentios. Deus confiou aos gentios tudo aquilo que ele tinha confiado aos judeus, aos hebreus, aos israelitas. Você sabia que eu e você, nós fomos fruto de um divórcio? Que isso, irmão Alberto? Como assim? Eu vou ler, meu querido, para você. Mas eu quero que você entenda, porque muita gente não entende a Bíblia ainda. Sabe por quê? Porque ainda querem entender a Bíblia como se ela fosse literal. Depois da cruz, tudo é espiritual. Se você quiser entender a Bíblia no sentido literal, como era na lei, até o sacrifício, literalmente, tinha que matar animais. Literalmente, o sangue tinha que escorrer. Literalmente, Deus precisava se fazer presente ali dentro do tabernáculo, dentro do templo. Literalmente, precisava que alguém intermediasse, não é? O homem a Deus, ou Deus ao homem. Por isso havia a necessidade do sacerdote, sumo sacerdote. Literalmente, tudo era feito de acordo com o material. Você tinha que pegar, você tinha que apalpar. Agora, depois da cruz e depois do juízo, tudo passou a ser espiritual. Tudo é no sentido espiritual. Olha o que diz a Bíblia aqui, no capítulo 3, do versículo 7 ao 12 de Apocalipse. Vamos lá. Essa carta, ela não vai ser, ela foi endereçada à igreja de Filadélfia. Por que eu escolhi esse texto? Porque aqui está falando da relação de Deus com os gentios. Não é aqui com judeus, não. Com israelitas, hebreus, não. Foi com a igreja de Filadélfia. Uma das igrejas que iria testemunhar o juízo. O que foi o juízo? A transição entre a lei e a graça. A velha aliança, a velha mulher, a Jerusalém física, e a nova mulher, a nova Jerusalém. Eu vou ler para você. Capítulo 3, 7 ao 12 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, : isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força. Entretanto, vocês guardaram a palavra e não negaram o meu nome. Eu farei aos da sinagoga de Satanás, opositores, acusadores, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Tá vendo aí? Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrado a teus pés
e saibam que eu te amo. Visto que, ou assim como, não é? É uma comparação. Visto que e assim como é a mesma coisa. Assim como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Qual mundo? O mundo Aeon, o mundo habitável daquela época. E para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, ela constitui o quê? Os cristãos, os filhos de Deus no Espírito, em todo o reino da terra, em toda a extensão da terra. Aqui não tem diferença, não há judeu, não há grego, não há cita, não há ninguém. Aqui todos são filhos de Deus no Espírito. E a cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, que essa cidade ela só vai descer lá em Apocalipse 21. Descer é no sentido de humilhação, mas não se trata de uma cidade física, se trata de todos os povos do mundo inteiro, aqueles que reconheceram o Criador como o Deus Todo-Poderoso. Desceu do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Meu querido, você sabe por que eu e você, como gentios, nós adquirimos essa confiança em Deus e Deus adquiriu essa confiança em nós? Porque aqui, ó, na igreja de Filadélfia, ele está falando que até aqueles que eram judeus, mas que mentiam e não eram, na verdade, judeus, porque se fossem judeus de verdade, estaria dando crédito a ele na época. Então Deus fala agora para a igreja de Filadélfia: eu vou fazer que esses judeus, não é, que dizem que são judeus e não são, eu vou fazer eles virem até vocês e adorem e saibam que eu amo vocês. Ou seja, por que, meus queridos, que os religiosos de carteirinha, por que esses crentes judaizantes, eles não nos topam? Por que eles não nos encaram? Por que eles não gostam de nós? Sabe por quê? Porque eu e você, como gentio, nós somos agraciados, nós somos fruto de um divórcio. Deus divorciou da Jerusalém física e casou com a nova Jerusalém. Você vai observar isso lá em Apocalipse 19, versículos 7 a 11. Ali está o casamento que já ocorreu. Que já ocorreu. Agora preste atenção, meu querido. Preste atenção que eu e você, por que nós somos frutos de um divórcio? Gentios, que hoje são filhos de Deus no Espírito, eles são frutos de um divórcio. Nós somos fruto de um divórcio. Deus divorciou com a Jerusalém física, aquela Jerusalém material, apalpável, e casou com a Jerusalém espiritual, que é todos os povos no mundo inteiro. Olha o que diz Jeremias, capítulo 23, 1 ao 15. Olha o divórcio aqui. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Isto, visto que dispersaste as minhas ovelhas e afugentaste, não cuidaste delas, trarei sobre vocês a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, agora está falando de gentios, o resto das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde eu estiver, para onde eu as tiver afugentado. Eu as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem o assombrarão. É o que os pastores de hoje fazem. Os pastores que dizem que são pastor, ao invés deles apacentar, ao invés deles levar as pessoas ao conhecimento, eles estão fazendo, sabe o quê? Eles estão afugentando as pessoas, estão fazendo o quê? Assombrando as pessoas, metendo medo. E nem uma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Preste atenção nisso aqui, meu querido. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor é a nossa justiça. Agora, veja a partir do versículo 9. Veja a partir do versículo 9, capítulo 23 de Jeremias. Quando aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem embriagado. E isso é Isaías que está falando. E como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adúlteros por causa da maldição. A terra chora e os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. O versículo 11 não é Isaías, não é Jeremias que está falando, não. É o próprio Criador. O verso 12. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e nele cairão. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Qual foi o ano do castigo de Deus? Que ele traria sobre pastores e profetas de Israel. Os falsos pastores, os falsos profetas. O ano 70. A partir do ano 70, Deus divorcia, Deus casa de novo. Só que agora é uma mulher linda, é uma mulher adornada com linhos finos, que são as obras de justiça dos santos. Esse casamento aconteceu no ano 70. Sabe qual é o nome da festa? O nome daquela festa, o nome chamou Bodas do Cordeiro. Mas para eu e você, foi o juízo do ano 70. Mas como a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens, simbólica, literal e figurada, no sentido simbólico, lá a grande tribulação foi a festa das bodas do Cordeiro, da qual o justo juiz faz a transição, castiga uns e elegem outros. E nós somos os gentios que fomos eleitos para sermos filhos no Espírito, mas um povo totalmente diferente daqueles que eram antes do juízo, ou durante o juízo, que era o povo de Israel, os judeus. Saiba de uma coisa, meu querido, assim como eu dei o exemplo do empregado e do patrão, assim é com a gente hoje. Você sabe por que esses homens, eles não falam a verdade sobre a Bíblia? Sabe por quê? Porque eles ainda têm que continuar na lei, vivendo a lei, ensinando a lei. Sabe por quê? Porque nunca foram a esposa do Cordeiro, nunca foram filho de Deus no Espírito. Se fossem, aceitaria a Bíblia do jeito que ela é. Assim como o empregado, assim como o patrão, ele queria que o seu empregado mostrasse ali a sua lealdade, a sua fidelidade. Deus confiou a mim e a você essa incumbência de levar a palavra do jeito que ela é. Por isso, eu, irmão Cláudio Mendes, nós acreditamos no Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno é as boas novas eternas, é a justiça eterna, é a salvação eterna que vivemos dentro de nós. Assim é e assim vai continuar sendo, tá bom? Continue aí se inscrevendo, deixando o seu like e olha, compartilhe, tá bom? Deixa aí nos comentários aquilo que você entende sobre o que falamos, tá bem? Até lá.